Olá, estamos começando o nosso programa Encontro Fraterno. Hoje falando sobre um trabalho importantíssimo que vem sendo desenvolvendo aqui pela Federação Espírita do Estado de Goiás, que é o projeto Memória Espírita. Para conversar conosco, nós temos os idealizadores e realizadores do projeto, Ayrton Veloso e Eurípides Veloso. Você acompanha ainda as diversas atrações que o programa tem para você. Calcide Sarroris com o quadro O Evangelho Responde, a dica de livro da semana com Virgínia Wilson e o Momento Cultural. O nosso encontro fraterno foi feito para você e é o Espiritismo na sua TV. Fique conosco. Hoje temos a alegria de receber aqui nos nossos estúdios dois companheiros valorosos, trabalhadores aqui da Federação Espírita de Goiás, Eurípides Veloso e Ayrton Veloso. Sejam bem-vindos, é uma alegria tê-los aqui. A alegria maior nossa, né? E esse generoso aí, esse valoroso fica por conta da sua generosidade. É verdade. Seu Ayrton, o senhor é historiador, não é isso? Como é que surgiu a proposta de se criar um projeto para fazer todo esse registro da história do movimento espírita de Goiás? Desde a minha época de estudante do curso de História pela Universidade Católica de Goiás, atualmente PUC, nós tínhamos a pretensão de desenvolver um projeto que estivesse ligado com a doutrina espírita. E depois de muito pensar, de muito analisar, chegamos à conclusão que deveríamos desenvolver alguma coisa relacionada com a história do espiritismo da cidade de Monte Carmelo, Minas Gerais. Durante o período de 10 anos, fizemos várias pesquisas e dessas pesquisas nasceu o livro A História do Espiritismo em Monte Carmelo, uma cidadezinha pacata que está localizada em Minas Gerais. Muito bem. Aí nós chegamos à conclusão que outros trabalhos deveriam ser feitos. E quando ficamos sabendo da existência do jornal Goiás Espírita, que foi o primeiro jornal espírita do estado de Goiás, surgido em 1947, nós ficamos bastante entusiasmados. Convém salientar que o mano, Eurípides Veloso de Matos, sempre foi um entusiasta, foi muito ligado à pesquisa. E aí ele resolve abraçar a causa e desenvolvemos o projeto. Nasceu o projeto. Está aí, e graças a Deus, tendo resultados espetaculares, não é? Acredito que seja. Com certeza. Eurípides, vocês trouxeram então esse projeto, apresentaram para a federação. Como é que foi a receptividade e mais? Como é que o movimento espírita respondeu a essa proposta? Foi interessante, Ivana, porque nós, depois da experiência vivida, né, como disse o Ayrton, da cidade de Monte Carmelo, com o livro, nós pensamos em desenvolver o projeto, inclusive em Minas Gerais mesmo. Mas estava numa fase de mudança de direção, talvez por isso, não saberia dizer. O fato é que o presidente, à época, tomou conhecimento, o Aston, e ele anunciou o projeto, porque nós sabia da nossa intenção de passarmos a colaborar na federação, independente de ser esse projeto, mas ele gostou tanto do projeto e é responsável pela Federação Espírita do Estado de Goiás ter acampado esse projeto. E agora estamos aí, precisam nos aguentarem. Coisa boa. Mas e o movimento espírita? Quando vocês foram buscar essas informações? Olha, havia uma certa dificuldade, né? Porque a gente percebeu que era uma cultura a ser assentada. E o Ayrton disse bem, o Goiás Espírita foi aquela fonte extraordinária. Mas antes que pudéssemos apresentar alguma coisa, nós fizemos uma agenda, elaboramos uma agenda, não é? Onde ela
era compatível, né, as datas com os eventos também comemorativos do movimento espírita no Estado. E no ano seguinte nós apresentamos o primeiro livro, né, que não sei se dá para falar nesse bloco, mas ou se a gente deve falar no próximo. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco mais sobre ele, que foi em 2010. Foi o primeiro livro em 2010. Lançado em 2010. Foi a agenda em 2009, né? E ele lançado em 2010. E para esse primeiro livro, Sr. Ayrton, vocês tiveram dificuldades em colher as informações, até mesmo utilizando o Goiás Espírita? Havia material arquivado que fosse suficiente para o trabalho? Olha, não tínhamos o material suficiente, mas existia uma coisa que facilitava bastante. É o fato de que na década de 40 havíamos presenciado muita coisa relacionada com o espiritismo de Goiás. Na qualidade de morador do município de Araguari, na fronteira do Rio Paranaíba com o estado de Goiás, nós ficamos conhecendo algumas histórias ligadas com o Areião, município de Corumbaíba. E ali apareciam algumas personagens de vulto, nomes extraordinários como o de Berlim José Rabelo, também da cidade de Araguari, Franklin Rabelo, Adolfo Carizio e tantos outros que no momento a gente não lembra. E isso, naturalmente, que facilitou bastante para nós. Certo. E à medida que conversávamos com aquelas pessoas que viviam na época, poucos aliás, mas tem, e vários são os casos, a chamada memória histórica através das fontes orais. E aparecia uma informação muito importante que era justamente a figura extraordinária de Eurípides Barçanufo na cidade de Sacramento. Então, esse baluarte do Espiritismo teve uma ligação fantástica com a história do Espiritismo em Goiás, que no próximo bloco a gente deve falar alguma coisa. Exatamente. Nós estamos então, né, já indo para o nosso primeiro intervalo. Vocês viram que nós temos muita coisa ainda para falar. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, nós vamos falar um pouco sobre esse primeiro livro que foi lançado, o segundo que também já foi lançado. Vocês conhecerão um pouco mais sobre essa obra. Mas nós não demoramos a voltar, fiquem aí. Antes do nosso intervalo, vocês vão conferir a dica de leitura da semana. Até já! Mais uma vez, Ivone Pereira nos brinda com um romance maravilhoso, Cavaleiros de Numier. O espírito é Charles e é uma sequência do livro Nas Voragens do Pecado. Então a dica é que vocês continuem a ler essa trilogia onde os mesmos personagens vão vivenciar novas experiências reencarnatórias, tentando fortalecer elos de afetividade e de amor. É interessante nós notarmos a dificuldade, a dramaticidade do relacionamento entre três jovens. Berta, uma holandesinha muito bonita, muito querida, e seus dois primos, que dedicam a ela um amor muito bonito, porém um tanto quanto egoísta. E sempre tendo a orientação do seu amigo espiritual, estimulando-a a se tornar melhor. O livro termina dramaticamente com a morte dos dois jovens por amor a Berta, que desesperada também pratica o suicídio. Então é muito interessante, muito triste, mas nos mostra o cuidado, o carinho
que a providência divina tem para todos nós. Leiam o livro, é muito interessante e muito importante para que a gente possa realmente ter confiança no auxílio dos bons espíritos. Boa leitura! A obra do Berço Maria de Nazaré está precisando de voluntários com disposição e boa vontade para trabalhar na produção e reparo de roupas e enxovais. Estamos precisando de voluntárias para bordar, fazer crochê, costurar. Quem não souber, nós ensinamos, é só nos procurar. Além disso, a obra do Berço recebe e organiza doações. E esse dinheiro é revertido em compras de material para o enxovalzinho, que é destinado às gestantes carentes. Estamos de volta com o nosso programa Encontro Fraterno, hoje falando um pouco sobre o projeto Memória Espírita de Goiás, recebendo os idealizadores e os executantes também do projeto, Ayrton e Eurípides Veloso. Eurípides, nós falávamos então sobre o surgimento do projeto, como é que ele veio para a Federação de Goiás, e quando vocês começaram esse trabalho de pesquisa, que deu origem ao primeiro volume, né, que é Os Primórdios do Espiritismo em Goiás, como é que foi o processo? Como é que vocês conseguiram reunir aquelas informações? Olha, primeiro percebemos que havia necessidade de assentar esse costume, né, essa cultura no próprio meio espírita, desse registro de cuidar da memória. Mas o grande foco para nós, a grande fonte, foi o Goiás Espírita, o jornal Goiás Espírita. Então nós chegamos a catalogar cerca de 1000 emendas. Quer dizer, nós revisamos, ou revimos, melhor dizendo, o jornal todo, né? E fizemos as emendas. Em função disso, a gente estabeleceu então uma linha de tempo, porque o jornal cuida disso, né? Desde que ele surge em outubro de 1947, e a gente então acompanhando isso, a gente passou a ter essa linha de tempo, né? E ter uma história para ser contada então a partir daí. Então o primeiro trabalho foi feito assim, mas já contando com a participação dos centros espíritas que começaram nos nossos encontros regionais, né, a serem orientados, eles começaram a ser orientados, começaram a passar os dados. E aí eu gostaria de até dar um crédito para o Centro Espírita, né, Luz e Caridade, né, da cidade de Bela Vista, que foi o primeiro centro que nos encaminhou, o centro do interior, que nos encaminhou. E para satisfação nossa também, ao final do ano, atualizando, eles fizeram aquilo que seria uma nova etapa com o movimento espírita. Então, nós parabenizamos e agradecemos, porque nós já percebemos então que esse centro já começa a dar esse exemplo. Mas há vários centros já estão nos atendendo, graças a Deus. Ou seja, o Luz e Caridade, eles enviaram o material que eles tinham e após um ano eles já mandaram esse material atualizado. Com as informações daquele ano. Com as informações. Porque é assim que a gente vai construindo um memorial, não é? Que faz parte das nossas intenções. E é interessante quando você diz que a pesquisa foi feita no Goiás Espírita, que o surgimento é de 1947, anterior à própria criação da Federação Espírita de Goiás, não é isso? Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, nesse terceiro volume, a gente já vai poder falar alguma coisa sobre isso, não é? Porque a gente vai falar sobre como como estava, né, a realidade tanto do país antes desse momento que é chamado Pacto Áureo, né? Mas o jornal Goiás Espírita já registrava toda essa saga que o movimento espírita desenvolvia aqui no nosso estado. Seu Ayrton, o segundo volume, o Raízes Espíritas, ele focou na região metropolitana. A proposta foi essa. Exatamente. E como é que foi feito, então, também esse levantamento dessas informações? Ora, nós sempre tivemos uma preocupação que era justamente a de desenvolver uma história, um estudo de história onde pudéssemos integrar os fatos relevantes da doutrina espírita com os acontecimentos do estado de Goiás.
e muita coisa foi de um significado extraordinário. Como nós sabemos, Goiás é um estado que sempre sofreu a ação das correntes migratórias. E era comum a vinda de espíritas de outras regiões, de outros estados, para Goiás, principalmente na época da construção de Goiânia. E aí nós tivemos a oportunidade de lançar fatos importantes ligados a esse movimento, né, ao movimento migratório. Olha que interessante. Eu achei interessante, só uma parte aí, quando o Ayrton fala sobre isso, inclusive no livro, nesse segundo livro, nós mostramos, né, o movimento que existia, né, vamos chamar de espiritual, quando a gente fala do surgimento da primeira igreja, né, da igreja evangélica, da igreja católica. Quer dizer, o Ayrton, com a sua capacidade de historiador, fez isso muito bem no livro, né, mostrando o clima, né, a realidade social da época, né, e isso é interessante no livro. Que bom, que bom. Bom, nós vamos novamente fazer um breve intervalo, mas antes você acompanha o quadro O Evangelho Responde com Calcide Sarroriz. E nós retornamos daqui a pouquinho. Até já. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Encontramos registrado por esse grande médico e apoiador de Paulo de Tarso, foi muito útil a Paulo de Tarso. Encontramos no seu evangelho, ele que era médico, algumas situações bastante interessantes. E queremos frisar hoje aqui, especificamente, a do capítulo 9. Fenômenos mediúnicos acontecidos, provocados, realizados por Jesus. Em primeiro lugar, a transfiguração de Jesus. Jesus sobe ao morro, conforme relata o capítulo 9 de Lucas. Jesus sobe o morro para orar e lá se transfigura. Ou seja, deixa que os seus discípulos consigam ver algo, pequena parte do seu brilho, e não podia deixar todo, porque senão cegaria, como aconteceu com Paulo de Tarso. Uma pequena apenas, para que os discípulos tivessem a certeza de que Jesus era o Messias, porque até então tinham dúvida. Tanto é que na descida do morro, eles indagam a respeito do Messias para Jesus, mostrando aí que passaram a ter a certeza, graças ao fenômeno mediúnico da transfiguração. Mas neste capítulo 9, encontramos também, no versículo 30, um outro fenômeno mediúnico, muito interessante e muito realizado pelas casas espíritas. Materialização. 2 espíritos de alta hierarquia. Moisés e Elias, depois foram identificados. Materializam-se ali, junto com Jesus transfigurado, e os 3 conversam. Um outro fenômeno extraordinário, logo após esse da materialização, o fenômeno da voz direta. Quando Lucas registra, no versículo 35 deste capítulo 9, uma nuvem, uma voz saiu dizendo: este é o meu filho amado,
a ele ouvi. Fenômeno estudado pela doutrina espírita chamado fenômeno da voz direta. Quando os espíritos, sem precisar usar a voz de um médium, de um intermediário, produzem no ar a voz a fim de deixar um recado. Estão aí 3 fenômenos mediúnicos extraordinários que a doutrina espírita estuda, explica e esclarece. E o Evangelho responde. Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. Estamos de volta hoje com o nosso bate-papo muito instrutivo, falando sobre o projeto Memória Espírita de Goiás. Os nossos entrevistados, Eurípides e Ayrton Veloso. Eurípides, vocês têm participado, né, têm conhecido em nível nacional um movimento que se preocupa exatamente com esse resgate da memória, né, da história do movimento espírita. Fala um pouco para nós como é que é esse trabalho da Liga dos Pesquisadores Espíritas. Nós conhecemos a Liga dos Pesquisadores do Espiritismo no ano de 2008, 2009, né, Ayrton? E para nós foi uma grata surpresa, porque deparamos com um núcleo de pesquisa, né, que vem desenvolvendo trabalhos importantes. Só para você ter uma ideia, naquela ocasião nós tomamos conhecimento da publicação de cerca de 52 teses de mestrado e doutorado de assuntos de pesquisas espíritas nas maiores universidades, não é? Aprovadas. Então aí a gente viu e sentiu isso. A gente está percebendo que agora começa a se atender uma das preocupações de Allan Kardec, que era, ele chegava a dizer que a história do Espiritismo seria contada, não é? E isso está sendo contado agora. A Liga dos Pesquisadores do Espiritismo se preocupa com isso. Existe o Instituto de Cultura Espírita do Estado do Piauí, alguns museus, inclusive a USE, parece-me que mantém uma, né? E a Federação Espírita Brasileira já desenvolvendo o seu departamento de obras raras, não é? E, inclusive, o nosso projeto, o projeto Memória Espírita do Estado de Goiás, está se estendendo com uma experiência em Minas. Nós deveremos estar em Minas Gerais na próxima semana, fazendo o lançamento do projeto Memória Espírita das Minas Gerais, não é? Então está se propagando realmente. A gente percebe agora, se não me engano, nesse último ou no penúltimo número da revista Reformador, o Campetti traz um artigo muito interessante justamente sobre esse tipo de coisa. Mas o importante mesmo, Geraldo Campetti, mas o importante mesmo, que eu gostaria de colocar, é que isso faz parte da contextura espírita, ou seja, Allan Kardec já se preocupava com isso, né? A gente vai ver isso no capítulo 5 do Obras Póstumas, por exemplo, né? Quando se fala sobre isso, a criação de museus, uma biblioteca e tal, e os registros. E o Chico Xavier preocupava com isso, há fatos, né, a respeito disso. Eurípides Barçanufo, para quem não sabe, registrava tudo das suas experiências, né? E o Kardec simplesmente queria que a história futuramente fosse contada. Ele chegava a dizer, não é para agora, mas é preciso mencionar isso, né? Ele falava isso discursivamente, dizendo que era um momento que precisava registrar, porque senão as pessoas não saberiam como que tudo aconteceu e que aquilo serviria de experiência. Ele enaltecia muito, inclusive, o trabalho dos pioneiros, que é um destaque que nós queremos sempre imprimir no nosso projeto. Todos os livros, isso estará contido.
E nós temos tido notícias, não é, realmente de movimentos espíritas de vários estados que têm se preocupado em registrar em obras, em documentários, criando museus, não é? Nós temos a Federação do Paraná, que tem um museu, também as obras raras. A Federação Espírita também do Amazonas, que também traz o museu da Memória Espírita do Amazonas. Então, isso nos deixa muito felizes, porque nós percebemos que é um movimento que vem crescendo no Brasil todo, não é isso? Dessa forma que o senhor vê, seu Ayrton? Perfeitamente. Convém salientar que nessa questão é de um valor extraordinário a ação desenvolvida pelos primeiros espíritas do estado de Goiás. No final do século XIX, começo do século XX, as dificuldades eram imensas. Então, o que acontecia? É uma época em que os problemas de obsessão eles acontecem, e isto, ao que tudo indica, é uma fase de chamamento. E neste chamamento, a obsessão muitas das vezes é um meio para que a doutrina possa ser evidenciada. Quer dizer, as pessoas, no cumprimento dos seus resgates, então era um processo bastante difícil. E os recursos existentes era justamente Sacramento, posteriormente Uberaba e depois Araguari. As pessoas demandavam cerca de 200 quilômetros, muitas das vezes a cavalo, e era necessário buscar esses recursos. E é por isso que nós vamos encontrar a origem de muitos centros espíritas em Goiás ligados a Eurípides Barçanufo. É muito grande o número de centros espíritas que levam o nome Eurípides Barçanufo. É verdade. Mostrando realmente a influência que ele teve, no movimento espírita de Goiás. Bom, nosso tempo infelizmente acabou. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, dizer que nós estamos aí sempre vibrando para que o projeto sempre cresça, aguardando o terceiro volume, que deve surgir em breve, E agradecer também a você que tem nos acompanhado aí durante todas as semanas, e fica aí o convite. Vocês que têm informações sobre o Movimento Espírita de Goiás, sejam fotos, atas, livros de atas, o que quer que seja, enviem aqui para o Projeto Memória Espírita da Federação Espírita de Goiás, que isso tudo vai ficar registrado numa série de volumes que estão sendo lançados para esse fim. O nosso programa não acaba aqui, você ainda fica com o Momento Cultural. Uma boa semana a todos vocês, fiquem com Deus e até a semana que vem.